Mas lentamente o tempo passa por aqui e ele plantou em minha mente a eternidade. Olá, meus irmãos, dando sequência à nossa exposição sobre legalismo, e para tanto, nesse vídeo eu gostaria de fazer uma análise breve dos textos bíblicos mal interpretados pelos legalistas e dar-lhes a interpretação fiel, coerente, de acordo com o contexto. A minha preocupação aqui não é como eles, que apenas citam textos bíblicos aleatórios, mas a minha concentração e preocupação será aqui a leitura de textos, mas também comentários, ainda que breves, e também comparação de textos, com dentro dos seus devidos contextos e assim por diante, ok? Um dos textos prediletos dos legalistas é exatamente Êxodo 32, versos 2 ao 3, que é aquele episódio da narrativa de quando as mulheres hebreias levaram para Arão, reuniram toda a joia, todo o brinco, inclusive os pendentes de nariz, e levaram para que construíssem o bezerro de ouro. E, portanto, eles dizem assim, está vendo? Aquelas joias levou o povo à apostasia, à idolatria e ao pecado. Portanto, as nossas irmãs não podem, em hipótese alguma, usar joias, brincos, porque de forma alguma levarão algum tipo de pecado. Aqui em Israel, levou a apostasia e a idolatria, adorando, portanto, ao bezerro de ouro. Meus irmãos, o texto não ensina nada disso. Em momento algum diz que a joia em si é pecado. É interessante porque não precisa ir muito longe, mas no mesmo livro do Êxodo, no capítulo 3, verso de número 22, confira depois, ok? Em Êxodo 3 e 22, o próprio Deus é quem toma a iniciativa. Note, não foram eles, mas o próprio Deus é quem tomou a iniciativa e disse assim, vocês vão pegar todo o ouro, toda a joia, todos os brincos que há no Egito e vão levar juntamente convosco. Portanto, não deixem nada no Egito. Logo, Deus é quem diz para eles levar as joias no Egito. E é interessante observarmos porque ainda no outro contexto, no livro do profeta Ezequiel, e esse eu gostaria de ler no capítulo 16, versos de números 11 ao 13, em Ezequiel 16, versos 11 ao 13, o próprio Deus é quem diz que agraciou e vestiu, adornou a nação de Israel com todo tipo de adornos, aparatos, enfeites e joias. Veja bem o que o próprio Deus diz. E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço, e te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Verso 13. E assim foste ornada com ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda, e bordadura nutriste-te de flor de farinha, e de mel e óleo, e fosse formosa em extremo, e fosse próspera, até chegares a ser rainha. Percebe? Ora, esse Deus ou é um contraditório ou é um maluco, porque em outro texto ele diz que é errado o uso de joias, mas em outros textos ele diz para as mulheres hebreias usarem joias, levarem as joias do Egito, diz que enfeitou e adornou Israel com joias, mas em outro ele diz que não pode usar joias. Percebe onde nós iremos parar? A que conclusão nós chegaremos? Meus irmãos, a joia em si não é nada errado e Deus em momento algum a condena. A proibição aqui, e o que o texto de Êxodo 32, versos 2 e 3 está enfatizando, é tão somente algo que refletiu o que já estava no coração deles. A idolatria, meu irmão, só resultou naquilo que já havia no coração deles. É por isso que João Calvino diz assim, que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Portanto, por causa da idolatria que havia em seus corações, resultou, culminou em última instância naquele bezerro de ouro. Mas a joia em si não era errado. O que era errado, e o problema todo estava dentro do coração daquela nação. Um outro texto bem interessante, e este é quente demais. Livro do profeta Isaías, capítulo 3, versos de números 18 ao 24, há palavras duras do próprio Deus, Inclusive, Deus declara no verso de número 21 acerca dos anéis, das joias e pendentes no nariz, que Deus traria juízo pelo fato delas estar usando assim. O texto diz
e usa a expressão no verso 16 acerca das filhas de Sião. Filhas de Sião é uma referência à nação de Israel, às mulheres israelitas. E alguns dizem, Deus proíbe o uso de joias, porque aqui ele disse que traria juízo porque elas estavam usando, verso 21, anéis, joias e pendentes no nariz. Em primeiro lugar, seria um problema, não é? Porque quem é contra anel deve de ser contra também o anel, no que tange a aliança de casamento, que é essa que eu estou aqui, meus irmãos. Não adianta vir querer argumentar, aliança de casamento é algo sagrado. Meu irmão, você sabe a origem da aliança de casamento? Não é bíblica, não é proveniente do cristianismo. A origem da aliança do casamento é proveniente do hinduísmo, uma religião politeísta pagã. Depois, os romanos adotaram a prática de usar a aliança de casamento, né, entre os casados a partir do século IX depois de Cristo. Não há nada na Bíblia acerca de usar aliança de casamento. Nós é que usamos. Portanto, quem é contra anel deveria de ser contra o uso de aliança também de casamento. Mas, se nós atentarmos para o contexto, por exemplo, no verso 20, Deus também condena diademas e enfeites para o cabelo. E no mesmo verso 20 também condena cintos e perfumes. Confira na sua Bíblia. No verso 22, o mesmo Deus condena roupas caras, chales e bolsas. E no verso 23, o mesmo Deus condena espelhos e tiaras. Portanto, eu creio que os que criam certas proibições acerca de joias e acerca de brincos, porque Deus condena em Isaías 3, também deve de criar proibições quanto a diademas, enfeites para o cabelo, cintos e perfumes, roupas caras, chales e bolsas, espelhos e tiaras. E eu creio que eles não serão malucos em dizer que esses aparatos é pecado também. O que o contexto está dizendo em Isaías 3 é exatamente na questão da soberba daquelas mulheres. No verso 16, o próprio Deus diz que elas se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes. E quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, elas usavam esses adornos a fim de atrair olhares para si. E no verso de número 24 ao 26, Deus declara que traria juízo para aquela nação. Deus traria juízo não somente para as mulheres, mas para Israel. Interprete o texto de acordo com o contexto. Um outro texto bem interessante seria na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 3, quando Pedro diz assim, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura dos vestidos. É um texto predileto. Todavia, Pedro não está dizendo que o uso de joias, o frisado, que seria o crespo artificial, não é? É pecado. Pedro não está falando aqui contra a compostura de vestidos. Pedro está dizendo que a prioridade na vida da mulher cristã não deve ser nada dessas coisas. A prioridade, Pedro vai discorrendo, deve ser, versos 1 e 2, sujeição aos próprios maridos. Elas devem de obedecer à palavra, para que se o marido descrente, ele seja convertido ao evangelho, quando ela fica em silêncio, através do testemunho dela. E no verso de número 2, também Pedro fala sobre uma vida casta, piedosa e temente a Deus. Nos versos de números 4 ao 6, também Pedro fala sobre um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pedro está dando uma tônica no que é a prioridade na vida da mulher cristã. Em hipótese alguma ele está dizendo que o uso de joias é pecado ou vaidade. Pedro está dizendo que a prioridade é nessa vida piedosa que a mulher cristã deve de trazer. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso de número 9, é um texto predileto também, quando o apóstolo Paulo fala sobre que a mulher cristã não deve de trajar-se com tranças, ouro ou pérolas, pedras preciosas, vestidos preciosos. Mais uma vez, Paulo não está condenando o uso de joias. Paulo está dizendo, e nós devemos atentar também para o contexto cultural daquele lugar. Por quê? Porque, segundo alguns comentaristas, aquelas mulheres que daquela comunidade cristã do primeiro século, elas faziam 110 tranças em seus cabelos. Em cada trança, elas penduravam fios de ouro e de prata. É por isso que Paulo toca no assunto sobre tranças, ok? Elas penduravam fios de ouro e de prata em cada trança. Imagina, até a altura dos joelhos. Imagina como seria andar no sol tudo isso, não é? O reflexo que traria. E nas pontas das tranças, elas penduravam moedas de ouro e de prata. Os comentaristas
dão uma atenção maior dentro desse aspecto cultural. E muitas mulheres estavam indo para a igreja dessa forma. Elas estavam ostentando. Elas estavam querendo atrair olhares e atenção para si. E Paulo está dizendo que elas não devem trajar-se assim com tranças. Não que trança é pecado. Não que vestir joias, ouro, pérolas seja pecado. Mas a tônica está na intenção da mulher. Como ela está vestindo? Ela está vestindo para agradar ao Senhor e ao seu marido? Ou está para atrair outros olhares, inclusive das outras mulheres? E Paulo está dizendo que o que deve ser de precioso na vida da mulher cristã? No verso 10, ele dá uma tônica nas boas obras. O que deve realçar e atrair olhares para a mulher é as boas obras que ela promove para a sua família, para a sua igreja, para com seu próximo. E eles verão de fato que é o reflexo da graça soberana de Deus sobre a vida dessa mulher. Não deve ser o estereótipo, a beleza exterior dela. Não simplesmente isso, mas o que deve realçar também é a beleza interior da mulher. E Paulo dá uma tônica nas boas obras à luz do contexto. Portanto, devemos ler o texto de acordo com o contexto, mas também com o contexto cultural daquele lugar. Em momento algum, nos textos analisados, Paulo, Pedro e os textos do Antigo Testamento, inclusive o próprio Deus, diz que o uso de joias é pecado ou vaidade, mas a forma como essas mulheres estavam usando, ok? A intenção delas estar chamando o olhar e a atenção dos outros para si. E é isso que precisamos atentar. Obviamente, uma mulher cristã que faz isso, ainda no nosso século, está agindo de forma errada e tem que rever os seus conceitos à luz da palavra de Deus, de acordo com a vocação que ela foi chamada de ser mulher, esposa, mãe e assim por diante. Ok, meus irmãos, eu pretendo dar sequência nessa exposição. Abraço.